Olá, às vezes a gente vê muito, né? Alguns questionamentos no sentido de por que, né? Que alguns cristãos não conseguem resistir às suas vontades, resistir ao pecado, resistir às tentações. Nós vemos muito isso. Vemos também a questão quando se é colocado que é muito difícil servir a Deus, né? Porque a gente vê muitas pessoas colocando assim, não vou conseguir, porque eu não vou conseguir dizer não para certas coisas, para certas atitudes, certos ambientes, certas épocas, enfim. A gente vê muito isso, né? A gente se ouve muito acerca disso. E o que que a palavra do Senhor, ela nos fala? A verdade é que quando nós temos uma compreensão acerca disso, o que de fato é servir a Deus, o que de fato é estar na presença de Deus, o que de fato significa ter uma aliança com Deus, ter um relacionamento com Deus, ter uma intimidade com Deus, ter uma vida com Deus e em Deus. O que que isso significa? Qual a importância disso? Qual o valor disso? Né? Qual o preço disso? O benefício disso? Né? O resultado disso? E quando a gente compreende, né, essas coisas da forma que devem ser compreendidas, nós vamos ter uma visão muito mais ampla acerca do assunto, nós vamos desapegar daquilo que me prende, daquilo que é tão pequeno, que é tão supérfluo, e nós vamos ter um entendimento daquilo que de fato nós devemos ter. E na prática, isso vai fazer toda a diferença. Na prática, vai se tornar algo mais fácil de lidar. Em Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo ele está falando sobre a vida dominada pelo Espírito. Sim, ele está voltando ao tema anunciado, né, em Romanos, capítulo 7, o verso 6, onde o cristão ele está livre da lei e ele tem uma nova vida depois de Cristo. E essa vida ela é dirigida pelo Espírito. Então, Paulo aqui, ele vai estar mostrando. Ele inicia o capítulo dizendo: agora não existe mais nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. Paulo ele vai com Cristo Jesus, me perdoa, minha voz está cortando e falhando. Mas Paulo ele vai mostrar que aquele que está unido em Cristo, ele vai colocar de uma forma que vai muito além do cumprimento de uma lei, que vai muito além do cumprimento de regras, né, de algo que se torna falível, de algo que se torna algo impossível de se cumprir. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 5, onde ele vai dizer, talvez respondendo esses questionamentos, depois que ele fala acerca disso, no verso 5 ele vai falar assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a sua carne ou com a sua natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Eu quero chamar a sua atenção aqui. É impossível eu resistir ao pecado, é impossível eu renunciar àquilo que a palavra de Deus me orienta, que não é agradável a Deus, que me afasta de Deus e que me prejudica, porque o pecado ele tem essas três funções: me afastar de Deus, é algo abominável aos olhos de Deus, ao coração de Deus, e o pecado também me prejudica. Então, é impossível eu dizer não
para o pecado, para os desejos da minha carne, para os desejos, as inclinações da minha natureza pecaminosa? Não. Como assim não é impossível? É fácil? Não. Eu seria hipócrita se eu dissesse que é fácil. Assim como toda uma vida com Deus, assim como toda uma vida cristã. A vida cristã, ela não é fácil. E se alguém te disse que essa pessoa te enganou, essa pessoa mentiu, porque não é fácil. Por que que não é fácil? Porque nós já somos pecadores e nós já estamos nessa natureza pecaminosa, inclinada às coisas deste mundo, ao pecado, às inclinações da nossa carne, as coisas passageiras, as maldades, enfim. Então, por isso que não é fácil, é eu ir contra tudo aquilo que já é meio que natural do ser humano. Mas como se não é fácil, se é algo tão difícil, como isso é possível? Tá aqui a resposta. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Meus amados, só é possível vencermos o pecado, só é possível termos uma vida de perseverança em Cristo, só é possível continuarmos firmes na presença do Senhor, só é possível termos um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, só é possível renunciarmos o nosso eu, os desejos da nossa carne, aquilo que me afasta de Deus, aquilo que é desagradável a Deus e aquilo que faz mal a mim, que é o pecado, se eu alimentar o meu espírito, se eu me encher de Deus, da palavra de Deus, se eu me encher dos princípios do Senhor, se eu viver os valores do Senhor, se eu ter uma vida regada, alimentada pelo alimento que é a palavra do Senhor, por este alimento que traz vida, que traz paz, que traz força, que traz esperança, que traz direção, que não traz confusão. Então o segredo está em eu ter um espírito alimentado no Senhor. Alimentado no Senhor. Se nós matamos o nosso espírito de fome, se nós deixamos a nossa mente ser controlada por esta natureza, pela natureza que nos leva ao pecado, com certeza vai se tornar algo muito difícil dizer não para aquilo que precisamos dizer, renunciar àquilo que precisamos renunciar. Precisamos nos posicionar em Cristo, pois nele nós já somos mais que vencedores. Fácil não é, mas é possível. E resistir, dizer não, renunciar, ao invés de sermos controlados, mas controlarmos a situação, deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir as nossas vidas, é algo que não tem preço. É algo que os benefícios eles são visíveis. É algo que eu não tenho nem palavras para expressar. Não há nada que se compare. Não há nada que se compare em estar em comunhão com Deus. Não há nada que se compare. O pecado ele é prazeroso, ele é gostoso. E quem disser que é mentira, está enganado, está mentindo. Nunca viveu aí, né, de forma extravagante uma vida no pecado. A gente sabe que o pecado ele é atraente. E a nossa carne ela gosta de tudo aquilo que sacia o nosso ego, que, né, nos dá prazeres, mas só quem já pisou no Santo dos Santos sabe que em outro lugar não consegue viver. Quando nós experimentamos de fato e de verdade, de forma profunda, de forma
completa da presença de Deus e nós entendemos o valor que há por trás dessa presença, desse relacionamento, dessa comunhão, nós não trocamos isso aí por nada, não. Da mesma forma, num casamento, numa aliança conjugal entre um homem e uma mulher, onde a gente pode até ter dificuldades, mas a nossa aliança é algo tão sagrado, tão forte, tão especial, tão que nós não vamos sair aí trocando a nossa aliança conjugal por qualquer aventura que vem por aí. É da mesma forma o nosso relacionamento com Deus. É algo que se torna tão essencial, tão importante, que ainda que tenhamos dificuldades, que ainda que tenhamos, dias de tribulações, de angústias, nós vamos entender que não há outra forma, não há outro caminho, não há outra alternativa. E é por isso que a gente entende quando Pedro é questionado, os discípulos são questionados, e aí vocês não vão com eles? Vocês também não vão acabar indo, me deixando? E Pedro vai dizer, para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. É a mesma coisa que eu digo para o Senhor. Como te deixar? Como te deixar se o Senhor trouxe sentido à minha vida? Como te deixar se o Senhor trouxe esperança, trouxe a paz que eu não tinha, se o Senhor me deu uma outra chance, se o Senhor não desiste de mim todos os dias, se o Senhor transformou a minha vida, se o Senhor mudou, se o Senhor fez novas todas as coisas, se o Senhor se tornou ser mais importante da minha vida, se eu te amo mais que tudo, eu não posso te deixar, não me convém te deixar, não faz sentido. Não faz sentido. Então, é isso. Que essa palavra venha ministrar melhor os seus corações, que Deus nos abençoe e que nós possamos estar sempre firmes em Cristo Jesus. Sempre firmes e não abrir mão da presença dele por nada, nada nem ninguém neste mundo, porque não vale a pena. Amém? Deus abençoe, paz e graça.